Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora que você está assistindo esse podcast. Hoje nós estamos com uma presença muito especial aqui, Dr. Pablo, psicólogo da nossa cidade. O nosso muito boa tarde, Pablo. É um prazer ter você aqui conosco hoje. Boa tarde, prazer todo meu, satisfação enorme. Agradeço pelo convite, viu, Edson? Fico muito honrado. Hoje nós vamos bater um papo sobre saúde mental, sobre vida, sobre a questão psicológica, vários assuntos importantes aí para o ser humano. Pablo, como surgiu a psicologia na sua vida, assim? Conta para nós um pouco da sua história. Então, Edson, falando um pouquinho, né, já entrando um pouco dentro daquilo que a gente vai falar ao longo, eu sempre me via na área do direito. Por quê? Sim. Porque era uma questão que meio que familiar, né? Meu pai me induzia a isso porque era um sonho dele, na realidade. Só que eu fiz alguns vestibulares, né? Na época era Sim. vestibular, não era nem Enem ainda, né? E eu não estava me encontrando naquilo. E aí um dia um pessoal da faculdade de Santa Fé do Sul, a FUNEC, no interior ali do estado de São Paulo, Sim. foi até a minha escola e falou sobre vários cursos e falou sobre a psicologia. E na época, alguns amigos, amigas disseram, cara, esse curso tem a sua cara. Falei, É para você. É para mim. Eu falei, vou pesquisar sobre. Pesquisei, mas a primeiro momento assim não entendi muito bem, né? Porque era algo que na época não se conhecia tanto, né? E fui pesquisar, falei, nossa, realmente se encaixa, porque assim, eu tive uma experiência na questão da igreja, na área Sim. religiosa, e assim, meus amigos me diziam que eu tinha um dom de exortação, de aconselhamento, de sempre dar uma palavra positiva, algo que ia de encontro àquilo que eles estavam necessitando espiritualmente. Sim. E aí eu falei, cara, eu vou pesquisar sobre isso A fundo. Pesquisei, né? Fiz o vestibular nessa instituição, nessa faculdade e comecei o curso, né? Foi tudo preparado, morei na cidade durante 5 anos, né? 5 anos de formação. Para falar a verdade, os primeiros anos são muito teóricos, né? Então, Sim. assim, tem as suas partes que não são tão atrativas, mas ali no terceiro ano, mais ou menos, eu me encontrei. Por quê? Se identificou mais. Começaram os estágios, né? Começaram a prática, de certa forma. E aí eu falei, cara, é isso mesmo que eu quero. E é um propósito de vida que eu tenho, ajudar as pessoas. E aí, olha que interessante. Foi dessa forma que apareceu. Meio que apareceu realmente na minha vida. Sim. Então foi algo que foi surgindo até pelos seus amigos, a indicação, onde mais na sua mente você ia fazer direito na época. Tava praticamente assim meio que decidido, porque até então direito era um sonho do meu pai e enfermagem era um sonho da minha mãe, mas enfermagem deixa pro Carol, porque é algo que assim para mim não é o meu perfil, né? Sim. E direito eu falava assim, gente, né? Como que de repente eu vou ter que defender alguém que eu não acredito na pessoa? Não conheço, né? Então assim, falei também parece que não é muito meu perfil, né? E aí quando eu encontrei na psicologia um caminho de ajudar as pessoas que estão em algum tipo de sofrimento, eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida, é isso que... E assim, ao delongo, né, da caminhada, Edson, a gente vai aprendendo e a gente vai desenvolvendo e a gente vai a cada dia se apaixonando mais pela profissão, né? Então assim, a primeiro momento foi algo que apareceu na minha vida, mas que eu tenho me apaixonado todos os dias. Não é algo que assim era um sonho ou era uma paixão e de repente eu falei, não, porque tem muita gente que sonha em ser médico, em ser né, juiz, promotor, em fazer direito, né, enfim. E não, eu não tinha um sonho. O meu sonho, né,
Aliás, era ser jogador de futebol. Olha só. Mas filho único e assim, a partir daquele momento, meus pais queriam perto deles, então acabaram que não me levaram para fazer teste, nada assim, e vai estudar. Vai estudar, Então, vai se profissionalizar. Vamos estudar. E aí encontrei, eu falo que assim, aquilo que tem que ser, acontece, né? E Sim. eu acredito que... Preparado por Deus, realmente. Exatamente. Eu acredito que seja um propósito mesmo na minha vida, um caminhar que realmente eu tinha que trilhar. Sim. Como que nós podemos, como que você lida, você é cristão, né? A psicologia e o cristão, como que você pode definir para nós essa área de atuação, que é uma área muito atênua, né? Isso é parte da psicologia, isso é a parte espiritual, isso é parte... Como que a gente pode, como que é lidar com isso, com as pessoas? Como que funciona, assim? O que você poderia compartilhar com a gente? É muito complexo, porque assim, a gente vê vários outros caminhos, né, outras profissões que você pode falar sobre religião, que você pode, né, demonstrar a tua fé, enfim. Só que a psicologia acaba que a gente ciência, então a gente precisa estar embasado nas teorias, naquilo que a gente Sim. aprende, né? Então, assim, no consultório, na onde eu trabalho, psicólogo. Na minha vida normal, fora daquele ambiente de trabalho, eu sou uma pessoa como qualquer outra. Sim. E eu tenho a minha fé, né? Eu tenho a minha, aquilo que eu acredito e aquilo que, de certa forma, transmito também como pessoa. Sim. Mas dentro do consultório, dentro do meu ambiente de trabalho, eu tenho que ser muito restrito em relação a isso, porque assim, é algo que infelizmente é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode dar problemas, né, burocráticos. Sim. Em relação misturar, né, a religião com a ciência. Assim, eu já tive em algumas cidades que eu trabalhei que a gente nota alguns comportamentos de alguns colegas que não respeitam isso, né? Eu acredito que assim, a gente precisa respeitar aquilo que sim, né? Se não se mistura, se tem que ser sim. Dessa forma, vamos trabalhar dessa forma, né? Ciência. Porém, na minha vida normal, fora a profissão, eu exerço uma fé, eu tenho, né, uma função como ser humano de transmitir aquilo que eu acredito. Só que assim, nem tudo para quem está dentro da igreja é espiritual. Sim. E nem tudo para aqueles que estão buscando uma ajuda, nem tudo é uma questão psicológica também, né? Uma questão psiquiátrica, uma questão medicamentosa. Então, cada caso é um caso. Então, assim, a gente tem que ser muito coerente diante de certas situações, Edson, e falar, olha, nesse seu caso, né, acredito muito que seja algo do cunho psicológico, então vamos trabalhar dessa forma, assim. Se não for, né, poxa, que religião que você é? Procura seu líder, né, espiritual, procura o padre, o pastor, procura alguém, porque assim, a princípio não vejo nada no cunho psicológico. Sim. Então aí depende muito da prática e do psicólogo, querendo ou não, né? A forma como ele vai trabalhar. Mas a gente é muito restritivo nisso, a gente não pode abranger, né, para religião alguma, a gente tem que permanecer firme na ciência, né? Nesse tempo de atuação, já tem quantos anos de atuação como Olha, eu me formei em 2014. 2014. Então tem, se eu não me engano, 9 anos. 9 anos. 9 anos. Né? Você acredita nessa sua temporada, nesse tempo que você atua como psicólogo, você acredita que as igrejas ela têm um papel fundamental na vida da sociedade, na vida do jovem, adolescente, do homem, da mulher? Sim. Você acredita que... Com certeza, Edson. Não só a igreja, mas qualquer instituição que faça o bem. Porque assim, vamos supor, a igreja, né, em si. Hoje a igreja tem um trabalho diferenciado até mesmo nessa questão. Eles sabem que nem tudo é espiritual. Então, por exemplo, teve uma época que eu atendia particular, né? Hoje
eu me limitei apenas à Associação Restaurar, onde eu atuo, Sim. e à APAE. Então, assim, durante o período que eu estava atendendo particular, eu tive muitos encaminhamentos, assim, de pessoas me procurarem da igreja. Olha, meu pastor, né, fulano, meu líder te indicou. Então, assim, a gente percebe uma mudança de postura, de pensamento também deles, só que a gente vê também a importância, tanto da instituição como da igreja, no trabalhar com jovens, com adolescente, porque assim, tudo aquilo que é ministrado ali é algo bom, né? Sim, sim. Algo que traz vida, né? Não conheço nenhuma instituição que seja a favor de coisas ruins. Sim. Então, logicamente que isso vai... Leva-se a transformação, né, dessas pessoas. Exatamente. Então, querendo ou não, isso é uma ajuda significativa, porque assim, às vezes, através da mudança daquela criança, de atitude, daquele adolescente, a família é transformada. Sim, então, com certeza. De repente, aquele adolescente, aquela criança, ele é um canal na vida dos pais de transformação. Um lar onde que tinha briga, discussão, passa a não ter. Sim. Né? Aquela criança que era aquela criança desobediente, aquela criança rebelde, muda o comportamento. Opa, o que está acontecendo? Quero conhecer também, quero... Sim, ver que realmente... está fazendo bem para o meu filho. Sim. Né? E como nós temos instituições sérias no nosso município, né? A própria instituição Restaurar, você atua na Restaurar, como que funciona os seus atendimentos? Você falou que atende somente, não particular, somente público. Sim. Então você atua na PAI e na Associação Restaurar. Sim. Eu estou na PAI 40 horas semanais, então assim, lá eu atendo somente as crianças e os adultos que estudam lá. Quando as crianças são inseridas, né, no ensino regular, a gente acompanha ainda durante 6 meses, 1 ano depois, ou a gente encaminha para o SER, Sim. ou nós damos alta. Né? E na Associação Restaurar, a gente trabalha com grupos, né? A gente tem um grupo onde a gente trabalha com codependentes, com familiares de pessoas que têm usuários de droga na família, de álcool, enfim, e que estão sofrendo algum tipo de violação, seja financeira, seja psicológica, seja física, né? E assim, a gente percebe, na Associação Restaurar hoje, eu cumpro 2 horas por dia, então após o momento que eu saio da PAI. Então, assim, o sonho da instituição, lá no início dela, é poder contar com um profissional ali dentro, né, 20 horas no mínimo, né? Então, assim, é algo que ainda não conseguiu, mas que é um sonho, né? Assim como até a comunidade terapêutica também, que é um sonho da igreja, dos pastores ali, né? Então, assim, a gente vê o crescimento da Associação Restaurar, porque eu iniciei na Restaurar em 2018, né? Então, assim, era um projeto que estava se iniciando, existia o coordenador e eu, então 2 funcionários, e hoje a Restaurar tem um projeto além da escola, tem Criança Feliz, tem vários projetos. Então, hoje tem mais de 30 e poucos funcionários. Então, hoje a instituição cresceu bastante. Cresceu muito, né? Tem também a sua sede, né? Construiu. Sede própria. Então, antes era aluguel. Então, assim, as coisas melhoraram muito para... Tomando forma, né? Nossa, e tem muito para crescer ainda. Sim, com certeza. É uma visão, assim, que a gente tem. Porque, assim, eu posso ser muito sincero com você. Eu trabalho ali na PAI também um pouco mais de tempo do que na Restaurar, mas coisa de meses. Eu entrei na Restaurar logo depois que eu tinha entrado na PAI. E a gente percebe que, por exemplo, uma pessoa que vai fornecer uma doação, ela vai doar, logicamente, para a PAI, para o Fabiano de Cristo, para uma instituição onde que tem criança, onde que tem, né? Enfim, quando se fala em dependente químico, a gente tem uma restrição muito grande, porque assim,
as pessoas têm, querendo ou não, um preconceito muito grande e acabam julgando essas pessoas, e a gente precisa entender que isso é uma doença, né? O vício é uma precisa ser doença. tratado, né? Exatamente. Então, assim, muitas das vezes a gente esbarra nessa dificuldade porque, assim, a pessoa ela vai fornecer uma doação para qualquer outra instituição, porque ela vê um trabalho ali. Sim. E o trabalho da Associação Restaurar, querendo ou não, é de formiguinha, porque o usuário ele é instável. Então, hoje ele quer, você acaba de internar a pessoa numa comunidade terapêutica, amanhã, se ela não quer ficar ali, ela pode sair. Sai. Então, assim, aí nesse processo a família já, né, desiste, Desanima, você tem que fica desapontada. Tudo aquilo que você fez no começo, você tem que voltar novamente àquele trabalho de conscientização da família. Então é um trabalho assim bem bacana que a instituição faz. Melhorou muito e tem muito a crescer ainda mais. Sim, com certeza. Estão em construção ainda, né? Sim. É um momento de adaptar, é um momento de crescer. E como é importante, né? Você falando sobre as famílias das pessoas que estão internadas ou que vão ser internadas, o quanto é importante nós trabalharmos o coração dessa família, né? Enquanto a pessoa, né, que está num momento de drogadição está na clínica ou vai para a clínica, o quanto é importante trabalhar essa família para receber, para retornar, né? Eu acho que porque é a base dele ali, né? Sim, é fundamental porque assim, Edson, o que acontece muito ali no nosso dia a dia? O filho, o neto, o sobrinho vai para a clínica e o que acontece? Às vezes a mãe, a avó, a tia, esse familiar que vai receber essa pessoa não se prepara adequadamente. Quando ele volta, ele encontra o mesmo ambiente. Um ambiente que tem bebida, um ambiente que tem cigarro. Né? Totalmente instável. Então, assim, como que uma pessoa que está reclusa, que está, querendo ou não, fazendo todo um trabalhar, um tratamento onde está ouvindo todos os dias sobre os passos, os métodos, e aí chega na sua casa aquela bagunça. E a gente tem uma dificuldade muito grande, porque assim, tem muitos familiares que levam essas pessoas, né, os filhos, netos, enfim, e acabam não fazendo a parte deles. Sim. Em contrapartida, eles deveriam participar dos grupos, participar... Se fortalecer. Exatamente. Né? Em contrapartida também, tem aqueles que os filhos não querem saber de nada, mas que eles estão ali no grupo participando há muito tempo. Por quê? Eles não estão ali pela pessoa, mas eles estão ali por eles. Para unir forças, né? Unir forças, compartilhamento de sentimentos, emoções, de estratégias, até mesmo poder falar um pouquinho daquilo que sente, porque às vezes não tem ninguém para desabafar, conversar, enfim. Então ali é um grupo onde eles se sentem acolhidos e aprendem também a lidar. Tem muitos pais que falam assim, nossa, eu não dormia antes de vir aqui, hoje eu consigo dormir, porque assim, eu ficava na porta da rua, esperando, a sirene tocava, eu pensava o pior. Hoje vendo não. O celular, né? Aflito, exatamente, né? Aflito, né? Ansioso. E hoje não. Hoje eles veem de uma forma diferente, sabem, né, lidar melhor com a situação. Porque nós sabemos ainda que, por exemplo, né, os atendimentos ainda pelo CAPS faz um grande atendimento no nosso município, mas ainda ele é pouco, né? Ele ainda é insuficiente pela quantia que nós temos. Então, se essas famílias têm esse grupo de apoio, né, que vocês têm toda semana, sim, se eu não me engano é toda quinta-feira lá na Associação Restaurar às 7 horas. Então, as famílias encontram forças para prosseguir. Exatamente. Né? Então, ela conta uma experiência um para o outro, vão trocando ideia, então vão se fortalecendo. Sim. Né? Então, isso é muito importante, né? E assim, Edson, a gente também trabalha, né? Você perguntou sobre o atendimento lá, como que é feito. Por exemplo, todos os dias, praticamente, eu tenho atendimento tanto com algum familiar ou com um usuário que não quis ir para a clínica, com um usuário que está tentando parar mais aqui. Então, assim, todos os dias eu tenho atendimentos lá, né? Seja com dependentes ou com dependentes químicos. Sim. Individualizados, né? A Associação Restaurar já teve muitos atendimentos nesse sentido de encaminhamento para as clínicas, né? Sim. Então a gente vê que tem sido um trabalho de referência no nosso município.
como você disse, é um trabalho de formiguinha, né? Não são todos que querem, muitas vezes ajuda, às vezes eles pensam, né? A família não apoia, a família não fortalece, então eles acabam não querendo ir para essa transformação e voltar à sua origem, né? Sim, com certeza. Assim, qual foi o episódio que você mais viu nesses tempos, assim, acerca desses atendimentos que você viu, que chamou muito a sua atenção, assim, sobre essa questão de drogas, né, de usuários? Eles têm começado com que idade, assim, usar as drogas? Como é que é esse... Olha, Edson, eu tive um adolescente, com 13 anos de idade, ele iniciou. Aham. E assim, por curiosidade, amizade, influências, e o psiquiatra falou para ele, olha, se você continuar nessa linha, provavelmente você vai ter esquizofrenia logo. E aí tomou medicação, foi internado, enfim. Então, assim, família participativa, fez todo... Então, assim, era um menino que a gente tinha muito carinho, né? Uhum. Então, a gente viu que ele melhorou, que ele mudou, que ele se transformou, né? Lógico, todos nós temos que melhorar todos os dias ainda mais, mas assim, do que ele estava naquele momento, do que ele é hoje, ixi. Então, assim, 13 anos, Edson, é uma criança. Eu brinquei de carrinho até meus 15 anos, né? A gente nota que hoje em dia as coisas estão muito precoces, né? Bastante. Então, assim, é muita informação, a mídia, a internet, então, assim... Tudo muito rápido, né? Muito rápido, e às vezes a criança não tem maturidade. Porque, assim, a criança, eu percebo que ela, assim, ela para muito e depende muito do outro. Porque a vida dela é o tablet, é o celular, é os jogos. Pais distantes, né? Então, assim, é muito mais fácil dar algo pro meu filho, porque ele vai parar de gritar, de chorar, de fazer birra, e vai me dar um sossego. Ele vai estar ali assistindo e eu vou poder fazer aquilo que eu quero fazer. Sim. Então, assim, tá faltando muito tempo de qualidade, né, dos pais, principalmente assim com os filhos, com as crianças, de sentar, de brincar, conversar, né? Então, assim, porque vai chegar uma hora onde que eu errei. E assim, Edson, uma coisa a gente precisa entender, que o brincar ele é fundamental na vida de uma criança. Então, lógico, o tablet, o celular, a TV, ela é muito interessante. Sim. Visivelmente, para a criança, aquilo ali é repleta de luzes, mas novidades. O brincar... Então, assim, né, eu recordo muito da minha infância, era pega-pega, era... Pé na bola. Então, assim, a gente queimada. Vivia na rua, né, enfim. Então, assim, era uma geração diferente, né, da que nós temos hoje. Você acredita que as famílias hoje, os pais, as mães, eles estão doentes mentalmente? A população em si, com essa questão, essa geração podemos dizer, do fast food, das coisas imediatas, você acredita que a nossa geração está doente mentalmente? Olha, eu falo que é uma geração uma das que mais sofrem. Porque, assim, o que eu vejo? Além desse imediatismo, né, que você falou, Edson, existe um nível de ansiedade muito grande nas pessoas. Porque, assim, é aquela questão da informação. Sim. Antigamente, para você obter uma informação era muito difícil. Era assim, chegava com tempo. Nossa. Hoje não. Hoje acontece alguma coisa lá do outro lado do mundo, em minutos a gente está sabendo o que aconteceu. Sabendo. Interligado, né? Então, assim, é uma era digital que, se a gente não cuidar, a gente acaba passando do limite. Então, teve uma época, por exemplo, que era a época da curtida. Então, assim, pessoas ficando doentes porque pessoas... né, até o Instagram teve que tirar as quantias, né? As quantias, porque assim, as pessoas estavam adoecendo porque estavam tendo poucas, enfim. Então, a gente percebe que hoje as pessoas estão vivendo algo fora da realidade. É uma vida virtual.
Então, assim, a gente vê no Instagram ou no Facebook uma vida linda, perfeita. E a gente é falho, a gente tem erros, né? Eu brinco Dificuldades muito. do dia a dia. Nossa, eu brinco muito que a gente não é super-herói, né? A gente Não. tem as nossas limitações e não é feio, não é ruim a gente falar, olha, eu tenho essa dificuldade. Eu preciso de ajuda, né? Exatamente, eu preciso de ajuda, eu preciso de você. Ei, calma aí, senta aqui, vamos conversar, né? Escuta um pouquinho, porque a nossa vida é tão corrida que às vezes as coisas vão acontecendo e a gente está adoecendo e uma hora a gente não tem mais motivação para nada. E aí a gente acaba, né, ficando depressivo, tendo que tomar uma medicação, tendo que buscar uma ajuda assim um pouco mais aprofundada, Sim. né? Porque assim, a princípio, Edson, lá atrás, quando eu comecei psicologia, não, psicologia é para doido. Você não vai ganhar dinheiro com isso. Então, assim, existia um preconceito muito grande. Só que ainda hoje, né, no século XXI, ainda existe um preconceito. Sim. Então, assim, né, você perguntando sobre casos, eu atendia, no particular, eu fui atender um senhor, 50 e poucos anos, assim, né, que veio lá do sul, então, assim, bem sistemático, e ele tinha uma visão totalmente, assim, diferente do que seria psicologia. Sim. Realmente. E aí quando a gente foi fazendo trabalho, ele estava depressivo, tomando medicação já, passando pelo médico. Em 6 meses, esse senhor ficou bem, ficou bom, se recuperou. Por quê? Porque ele conseguiu associar o que realmente era a psicologia. Então ele viu que não era um bicho de 7 cabeças. A gente tem um preconceito determinado. Muito grande. Em vários aspectos, né? Em vários. Então, assim, ele recuperou, né, a insônia, ele estava tendo insônia, ele estava tendo tantas dificuldades no serviço e tal. Ele recuperou a vida dele. Então, assim, por muitos traumas também, igual você está falando, da infância, né? A gente estava comentando situações do passado, né? Mal resolvidas. Né? São situações que vão, né, agravando e que de repente a gente vai esquecendo, mas elas estão aqui ainda. Sim, muito vivas, né? No nosso coração. Essas feridas ainda não se cicatrizaram de certa forma. Então, sim, toda vez que você fala, que você toca, dói, né? Sim. E aí ele fez o processo, em 6 meses ele já ganhou alta. Então, assim, teve uma gratidão muito grande. Então, onde eu vejo ele hoje, eu tenho um carinho por ele tem um carinho por mim, pela forma até como foi, né? Então, sim, assim, não só ele, mas até adolescentes. Eu gosto muito de trabalhar com adolescentes e assim, tem uma facilidade, né? E eu vejo, assim, que eles estão desacreditados de muita coisa, eles estão, assim, meio que... sabe, tanto faz, tanto fez. São poucos os adolescentes que têm realmente um foco, um objetivo, né? Você acha que isso vem muito da criação, dos pais, ou o momento que nós estamos vivendo pós-pandemia, um momento um pouco difícil, né? Uhum. Que estamos ainda nos processos de adaptação, passou-se, mas assim... Mas você acredita que isso é muito por causa da criação? Ou não? Eu acho que é um pouco assim, porque a adolescência é um período de várias fases, né? Então, assim, descobertas, a gente está passando por variações, assim, de emoções, de sentimentos, a gente se apaixona, a gente tem algumas situações, assim, que a gente vive que é a primeira vez. E, por exemplo, qual que é o terror de um adolescente, de um jovem? Que faculdade que eu faço, por exemplo? Aí tem a pressão familiar, pressão da sociedade, pressão... Qual será o curso que eu vou escolher? Porque o que as pessoas vão pensar? Então, assim, o que elas querem? O que os meus pais querem? Por exemplo, você vê a adolescente, a jovem, tem todo o perfil, por exemplo, quer ser uma médica veterinária. Só que os pais querem que ela vá para um outro caminho. Outro segmento. Então, assim, você fala, gente, é o que ela gosta, é o que ela quer, por que não?
porque possivelmente ela vai ser uma ótima profissional nisso que ela quer, nisso que ela sonha. Agora, fazer algo para agradar alguém ou para, de repente, agradar a sociedade, os pais, não faz sentido, porque vai ser uma profissional frustrada, ou até mesmo pelo Vai se encontrar, né? até mesmo pelo dinheiro, né? Não, vou fazer tal faculdade porque eu vou ter um retorno financeiro. Mas você vai ser infeliz, né? Então, a gente precisa entender também os filhos, né? Eu não tenho filho ainda, mas eu acredito muito que os pais deveriam olhar mais para os filhos, né? Conversar, né? E assim, entender, poxa, é isso que você quer mesmo? Então eu vou te apoiar. Porque assim, eu tive vários colegas, Edson, por exemplo, que fizeram 3, 4, 5 cursos diferentes, mas pararam pelo caminho e não conseguiram formar. Por quê? Essa pressão. Porque aquilo, se eles tivessem ingressado exatamente naquilo que eles queriam, de repente eles já estavam aí atuando, sendo ótimos profissionais. Sim. Mas para agradar fulano, pai, avó, tia, acabaram indo para uma perspectiva totalmente diferente daquilo que era o perfil e aquilo que era da vontade dele. Eu lembro que na última formatura do curso técnico em agropecuária no nosso município, eu fiz uma fala muito parecida com isso que você acabou de dizer, né? Falava sobre os jovens que ali estavam se formando em técnico agropecuária e falava dessa grande importância dos pais apoiarem os seus filhos, né? E eu lembro que uma frase que me marcou e marca muito a minha vida é que meu pai sempre falava: faça aquilo que você gosta, né? Por mais que a gente vive no meio da agricultura, do agro, e é sempre que é algo que eu gostei muito e fui me apaixonando pelos, né, cada dia mais. E eu fiz essa fala para esses jovens que estavam se formando no dia, e eu falei dessa forma: façam aquilo que vocês gostem. Porque uma vez você formar, você começar um curso, você vai se frustrar, você vai se decepcionar, você não vai querer trabalhar, você vai acordar tipo assim: nossa, hoje eu preciso trabalhar, que saco, né? Tá certo que nossos trabalhos todos os dias têm as suas dificuldades, né? Não são 1000 maravilhas, mas você trabalha, poxa vida, ó, fiz uma faculdade, estudei 4, 5 anos, mas valeu a pena. Sim. Né? Sou graduado em determinada área, mas consigo resolver as coisas. Então é grande importância. Eu acho que os pais, principalmente os homens, pai, né, dar o direcionamento para os seus filhos, assim, no sentido do apoio, né, e deixar aberto para que eles escolham, né? Porque para não se tornar possíveis profissionais frustrados no futuro, né? E assim, essa outra coisa importante também nessa linha que você está falando, por exemplo, apoiar também pós-formação, porque assim, não foi fácil. Por exemplo, eu voltei para minha cidade natal, que é Cacilândia, aqui no estado mesmo, e trabalhava todos os dias em Itajá, Goiás, uma cidade pequena, onde eu ia todos os dias de moto. Então fazia frio, sol, chuva, eu estava com meu mochilão, com a minha marmita, né, atrás. E lá eu me recordo que novo ainda, né, me sentia muito novo. E eu cheguei aqui em São Gabriel, por exemplo, com 24 anos, né? Então na época eu tinha meus 21, 22 e todos os dias eu fazia esse caminho. Fui acolhido por uma senhora, né, no qual, olha, chave da minha casa, antigamente tinha essa confiança, então assim, ela não me conhecia, mas conhecia através de outras pessoas. Você pode ficar aí quando você precisar, à vontade. Aí ela fazia aquelas excursões para Aparecida, né? E ela falava: olha, nem volta para tua casa, fica aqui e cuida da minha casa. Então, assim, foi um carinho meio que de neto para avó, né? Enfim. Então, assim, tive esses 2 anos ali, onde, como a cidade era muito pequena, só tinha o CRAS. Então, ali a gente fazia estudos psicossociais, ali, juntamente com o Ministério Público, adoção, a gente fazia questões de avaliações, grupos, né? Eu tinha grupo no presídio, no assentamento, então eu tinha que dar palestras, de repente tinha uns cursos, né, artesanatos que a gente acompanhava, as monitoras, onde a gente fazia um trabalho também com a comunidade ali, seja na fazenda, seja no, né, enfim, na escola rural ali.
e na cidade também, né? Enfim, então a minha bagagem, minha experiência foi muito grande ali. Então, se eu naquele momento não tivesse tido a oportunidade também de ter sido apoiado pelos meus pais, porque assim, Edson, eu ganhava muito pouco. Livre, eu ganhava R$ 1.400. Só que aí tinha gasolina na moto todos os dias, tinha manutenção da moto, querendo ou não, o pneu era a cada 2 meses, era um pneu. Utilizava bastante. Ou 2 pneu. Então, assim, utilizava e desgastava muito. Então, assim, livre para mim sobrava uns R$ 900 por mês. E se de repente eu falasse, não quero isso por mim, eu teria arrumado qualquer um outro emprego em outra área na minha cidade, ganhando até mais. Sim. Só que eu falei, poxa, eu preciso, eu quero, eu me formei para isso. Então, assim, fui, mesmo ganhando pouco, mesmo tendo todas essas dificuldades, correndo perigo, porque assim... Dava quantos quilômetros? Dava em torno de uns 23, por aí, 22 quilômetros. E assim, muito bicho, né, na estrada. Então, assim, muitos animais já cruzaram em fora caminhão, estrada ruim. Então, assim, já tive alguns livramentos, digamos assim, né? Então, todos os dias é perigoso, né? Você pegar a estrada e, enfim. Então, se eu tivesse desistido naquele momento, certamente hoje eu não estaria preparado de muitas coisas, porque, assim... Teria a bagagem que você tem, né? Exatamente. Então, se eu tivesse olhado somente pelo financeiro, somente pelo dinheiro, eu não teria comodidade, ficado. Né? E assim, pensa pessoas na época, né, o prefeito, primeira-dama, coordenadora do CRAS, todos ali me acolheram tão... Assim, era realmente para mim estar ali naquele lugar, sabe? Então, aprendi muito. E aí, logo um dia, surgiu a oportunidade aqui, mandei o currículo e a PAI foi a minha porta de entrada aqui em São Gabriel. Desde 2018, não? Desde 2016. Dezembro de 2016 eu vim. Você veio pra cá. Aí no meio do ano de 2017, mais ou menos, conheci a Carol, né? Sim. Onde instituí, né, o namoro ali, o noivado, né? Vim a casar. E aí em 2017, assim, pro finalzinho, quase 2018, eu acredito que eu entrei na Restaurar. Então levou um tempinho ainda, porque tava naquele início, né? Sim, aí depois veio pandemia também, né? Isso. Período mais difícil. E assim, aqui, né, novo, eu até falar um pouquinho, eu tive a oportunidade também de trabalhar no AGE, no EJA, na Escola Creuza. Sim. Então, assim, teve um período que eu tava trabalhando assim, antes. Saía da PAI, ia para restaurar, saía da restaurar, entrava na Escola Creuza. Saía 11 horas da noite. Corrido. Isso de 2018 até fevereiro de 2022. O que aliviou um pouco foi a questão da pandemia, que não teve aulas, né? Então, assim, eram remotas, então era um pouco mais fácil. Mas era uma correria muito intensa. E todos os sábados eu tinha a clínica também, então eu atendia o dia inteiro. E aí chegou uma hora eu falei, não, eu preciso cuidar da minha saúde emocional também, não é só trabalho. E aí, assim, mudou governo, aí extinguiu o psicólogo, né, do projeto AJA, no estado inteiro, saí, e aí eu tive a oportunidade, eu acredito que em agosto do ano passado, ali na Escola São Gabriel, de dar aula no normal médio, que é na formação de professores, auxiliares, né, de creche. E aí eu tive dando aula até, se eu não me engano, em junho agora. Então, assim... Mais uma experiência. Mais uma experiência como professor, que era algo assim que até então não tinha tido, né? Sim. Então eu brinco muito, Edson, que assim, eu sou aquele tipo de cara que eu tô disposto a enfrentar o desafio e assim, às vezes não é nem pelo dinheiro, por exemplo. Era 4 aulas na Escola São Gabriel, então não ia ganhar muito. Sim. Mas pela experiência de ser professor, de lidar com turmas, de
ter uma experiência diferente, porque um dia eu fui aluno. Sim. Eu falei, poxa, se eu tenho essa experiência, eu vou agregar o meu Contribuir, currículo, né? E contribuir também com um mesmo pouco tempo, de conhecimento, né? e até mesmo, poxa, uma experiência, uma bagagem que você tem de vida também, né? Uhum. Fora as pessoas que você conhece, os vínculos que você faz, porque a vida, querendo ou não, é um legado, né? Sim. Então, se a gente não viver a vida, a gente acaba desperdiçando. Então, vai muito de encontro a isso, né? Então, assim, o que me faz bem, o que me mantém com essa saúde emocional hoje é esses desafios que Motivado a novos desafios. Exatamente. E também hoje a família, né? Então, chegou um momento que eu falei, não, sábado e domingo é para a família, eu vou descansar, eu vou ter o meu tempo. Tem a igreja também, a né? igreja também, né? Então, assim, é o meu momento também de renovar minhas forças, né, naquilo que eu acredito. Então, contribuir também com a sociedade de uma outra forma, né? Não somente na área psicológica, mas humana também, né? No sentido de auxiliar, ajudar pessoas em outro ambiente que não seja propriamente clínico, né? Poderíamos dizer que o seu combustível hoje, né, além de Deus, família, que todas essas coisas são em primeiro lugar, é a questão do atendimento mesmo? O que é o seu combustível que move esse amor, essa paixão que você tem pela psicologia, os atendimentos, assim? O que você poderia falar para nós? A transformação das pessoas. A transformação das pessoas. E principalmente, Edson, o carinho das pessoas com a gente. Porque, assim, se você é uma referência, você ajuda uma pessoa, essa pessoa ela tem uma gratidão por você muito grande. Sim. Então, hoje, eu encontro, e assim, não é nem para falar assim, Edson, poxa, às vezes a pessoa nem me reconhece mais. Por quê? Quando eu cheguei, eu atendia criança de 9, 10 anos, que hoje está com 15, 14, Sim. e que se passou um bom tempo. Então, assim, esses dias eu estava na praça, encontrei uma mãe, é mais fácil, né? A mãe, e a gente se reconhece. Só que a adolescente, hoje no caso, passou por mim e não reconheceu. Foi seu psicólogo. Então, assim, o que me motiva não é nem o reconhecimento daquela criança, mas é o reconhecimento dos pais e, principalmente, ver quem ela se tornou. Então, assim, esses alunos do AJA, do EJA, ver quem eles são hoje trabalhando, com uma perspectiva, outros fazendo faculdade. Então, assim, poxa, eu pude plantar uma semente diferente ali, ser uma referência que, de repente, eles não tinham na própria família, ou eles tinham perdido até essa referência, poxa, não tinha. E, de repente, você entra na vida daquele cara e você, de certa forma, muda, né? Então, esse é o combustível, né? Essa modificação das pessoas. Transformação, realmente. Exatamente. Nós temos falar um pouquinho do nosso projeto de lei, que foi instituído nesse ano de 2023, o Janeiro Branco, que é essa questão da saúde mental, saúde emocional. Como nós falamos um pouquinho antes sobre essa questão, nós podemos ver que a população está um pouco doente, um pouco carente nessa área da questão da saúde mental. Então, nós desenvolvemos esse projeto nesse ano de 2022, foi apreciado pelos colegas vereadores e aprovado. Então, nesse ano de 2023, nós fizemos a primeira caminhada, fizemos alguns encontros, né, com a população nesse sentido para trabalharmos a mente das pessoas. Você como psicólogo, né, você é atuante no nosso município, você acredita que esses encontros, o que assim nós poderíamos fazer a mais para agregar isso para a população? O que você poderia falar um pouquinho sobre essa questão da saúde mental, dessa questão desse desenvolvimento desse projeto? O que você poderia... Então, assim, primeiro eu queria até te dar os parabéns, Edson, porque assim, eu fui pesquisar, né, e é algo que foi criado em 2014 em Minas Gerais, se eu não me engano, e são poucos ainda os municípios que aderiram, né, e aí você teve essa brilhante ideia, e assim, eu acredito que é muito importante, por quê? Quanto mais a gente fala, mais as pessoas ficam abertas e mais elas se conscientizam, né? Então, assim, falar sobre é importante. E muitas das vezes a gente vê que pessoas querem ocultar, esconder
E assim, você não tá bem, é aquilo que a gente falou, Edson. A gente precisa falar. A gente precisa dar esse primeiro passo. Porque às vezes a gente acha que o outro tá nos observando, mas assim, às vezes ele até te observa, até tá ali do seu lado, mas ele não tem uma bola de cristal para realmente saber se você tá bem, se você não tá. Tem pessoas que são mais desatentas. Então, falar sobre, né, essa conscientização do janeiro, né, branco faz com que as pessoas, querendo ou não, tenham uma conscientização e uma prevenção também. Porque, de repente, você começa a falar sobre aquele bloqueio que você tem, já começa, poxa, não tenho tanto mais. Então, né, não é tudo que eu pensava, né? Você vai na escola, fala. Você vai em tal lugar, então, assim, você vai plantando aquela sementinha. Sim. E aí ajudando as pessoas, querendo ou não, a desbloquear isso, que é um bloqueio, né? Que acaba fazendo com que as pessoas, muitas das vezes, escondam e chegam a um nível de depressão, a um nível de... Até tentativas de suicídio, né? Nossa, que principalmente na época que eu cheguei aqui era muito complicado, porque assim, eram muito mais casos, né? Então, assim, querendo ou não, é algo preocupante, porque, poxa, uma cidade com alto índice, né? É algo que a gente acaba ficando, assim, espantado. Sim. Poxa, o que está acontecendo? Então, assim, a gente precisa realmente, né? Igual o Setembro Amarelo também, né? Sim. A gente precisa cada vez mais a gente falar sobre essa questão da violência contra a mulher nesse mês de agosto, né? Porque assim, querendo ou não, a violência a gente acha que é só física, né? E não é, tem a psicológica, tem a financeira, tem todos os tipos. Então a gente precisa entender que esse tipo de violência, por exemplo, está interligada com a saúde mental, emocional. Se a pessoa está ali apanhando, sofrendo, tem uma dependência afetiva, uma dependência financeira, ela está com o seu emocional abalado, vulnerável, né? Então, assim, a gente precisa, quanto mais métodos a gente ter, criações de leis e, enfim, situações para estar falando e conscientizando, palestras, situações, falar sobre o tema, né? Projetos também em escola, enfim, quanto mais a gente puder atingir todos os níveis de público, né? Seja o idoso, seja a criança, o adolescente, seja o jovem, melhor fica, porque aí é uma sociedade que tem uma conscientização daquilo que está acontecendo, né? Sim. Então, grandes empresas também do nosso município aderindo, né? Convidando pessoas para palestrar, para falar um pouco sobre também essas situações, isso é interessante. Participando também, né? Por exemplo, igual teve a caminhada, né? Não só a população, mas todos, né? Unirem no geral, né? Sim. Foi bem interessante que nós fizemos alguns encontros, nós fizemos com o pessoal do Hospital Municipal, né? Sobre essa questão da saúde mental, emocional. Fizemos com empresários do nosso município um encontro também e fizemos com os colaboradores desses empresários. Muitas vezes nós que estamos à frente, somos empresários, estamos muito interligados ao automático. Sim. Então, nós vamos trabalhando e em momento que a gente entra muitas vezes em staff, né? A gente pode ter algum problema no coração, algum problema que o corpo começa a responder. Se a nossa mente não está bem, somatizando, o corpo responde, né? Como é incrível isso, né? Porque como nós precisamos ficar alinhado a mente e o corpo, né? Eu falo que assim, é mente, alma, espírito, corpo, é tudo um só, né? Porque assim, como você está falando, né? Se a gente estiver vulnerável, querendo ou não, o nosso corpo começa a adoecer. Sim. Né? Começa a dar sinais que algo está errado. E a gente vai, né, analisar, vai às vezes a fundo de uma pessoa e a gente sabe que ela não está tendo por exemplo, parada cardíaca, ela não tem problema no coração, mas ela tem um nível de estresse, de ansiedade muito alto que dá palpitação, que dá todo que ele vai parar no hospital. Então, assim, ele pode ir ali fazer tantos exames que for do coração que não vai dar nada. Uma questão emocional, uma questão de bloqueio, de situações que precisam serem tratadas. Onde que vai tratar isso? Psicólogo,
né, de repente Sim. psiquiatra, tomando medicação. Então, assim, e outra questão importante, assim, de repente das empresas, Edson, é que, assim, hoje em dia existem, por exemplo, o RH. Ele está muito interligado à contratação, à seleção, perfil de funcionário. Mas a gente não pode também esquecer desse lado humano. Sim. Porque, querendo ou não, os colaboradores não são máquinas, né? Não. Então, assim como uma máquina precisa de uma manutenção, nós, seres Máquina um humanos, dia para também, né? nós também precisamos. Então, assim, a gente precisa também enxergar esse lado humano, né? Poxa, sentar, conversar e assim, ter de repente até um profissional ali para auxiliar, né? Sim. Porque se você tem um funcionário saudável, ele não vai te dar problema, ele não vai te dar dor de cabeça, ele vai até produzir mais do que pode. Ele vai vestir de fato a camisa da empresa. De repente você tem um funcionário adoecido, ele pode adoecer até toda a equipe que está ali, né, ao lado dele. Então a gente vê que hoje em dia não é mais só o RH que as empresas estão... Não, é num todo, né? Sim. Qualificando de forma geral. Muito importante, né? Nós cuidarmos. Muitas vezes nós pensamos que não é só ir lá para academia, fazer exercício Físico, né? Físico, né? Enquanto nós precisamos de uma boa conversa, um tempo de qualidade com nossas esposas, nossos filhos, quem tem filhos, Sim. né? Com seus pais, com seus amigos. Então, quanto é importante uma conversa muito sincera, às vezes, com Deus também, né? Sim. Acho que é muito importante. Com certeza. Você chorar para o Senhor, falar dos seus problemas. Acho que é muito importante isso, nós termos essa conexão, né, espiritual, seja qual igreja que você for, né, que você possa participar. Tem grupos, né, de terapias, tem grupos jovens, adolescentes, tem vários grupos aí que as igrejas têm trabalhado muito bem no nosso município. Sim. Né? E esse é um tema muito importante, um tempo que nós passamos precioso aqui com o psicólogo Pablo. Eu quero agradecer por você ter compartilhado um pouco da sua história com a gente. Eu queria que você deixasse suas considerações finais aí para nós. Nossa gratidão, um papo que fluiu muito bem, muito bom, um tema muito importante que vem agregar ao nosso conhecimento aí. Obrigado, Edson, pelo convite. É uma honra, muito, assim, muito feliz mesmo de estar aqui contigo. E assim, falar para as pessoas terem todo o cuidado, né? Se você notar alguém que está ali do seu lado, que está precisando de um apoio, uma ajuda, você possa de fato procurar, né? Conversar com essa pessoa e abrir o coração, a mente e fazer com que essa pessoa procure ajuda. Ou se você é uma pessoa que precisa de ajuda, não está aguentando, porque assim, nós temos um limite, né? Sim. Chega uma hora que a gente não aguenta o rojão sozinho. Então procure ajuda, né? Procure ajuda médica, né? Que seja psicológica, terapêutica. Então, assim, para falar um pouquinho do nosso município, né? Então, se você está passando por alguma dificuldade emocional, que você precise de um acompanhamento, porta de entrada é o postinho de saúde. Então, vai até o posto de saúde, conversa com o médico, pega um encaminhamento. Você vai ser, né, introduzido na rede pública de atendimento, tanto ou no CAPS ou na prefeitura, né? Ali eles vão te... e quem tem a possibilidade também, né, de fazer particular, tem excelentes psiquiatras aqui na nossa cidade, excelentes psicólogos que estão fazendo esse papel também na área particular. Então, assim, procurem ajuda, não deixem para a última hora, Sim. Não deixem de se cuidar, né, emocionalmente, porque, assim, uma hora a conta chega. A conta chega. E a gente é igual um copo d'água, né? Vai chegando uma hora que ele derrama. Então, a gente precisa sempre esvaziar. Sim. Né? Eu tenho uma comparação que é um pouco, digamos assim, chula, né? Mas é igual uma casa. Se você acumular o lixo dentro de casa, vai ficar uma hora que vai ficar insuportável. Você não vai ficar ali dentro. E é assim também, né, os lixos emocionais que a gente tem. Então tem muitas situações, emoções, traumas, que se a gente não colocar para fora, uma hora a gente não consegue suportar. Então a gente precisa realmente buscar ajuda, apoio, né? Então, assim, procure. Eu não tenho coragem de conversar com a minha mãe, com alguém. Não, procura seu líder, procura alguém da igreja, procura alguém, amigos, né? Os amigos,
a namorada, o esposo, enfim, né? Procurem realmente, de fato, se ajudarem, porque todos, tenho certeza que estão ao seu lado, te amam, né? E querem o seu bem. Com certeza. O nosso muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. A nossa gratidão, obrigado ao Pablo mais uma vez, ter feito um belo trabalho no nosso município e que você possa falar dos seus problemas, que você possa compartilhar do seu problema com pessoas sérias, seus amigos que são sérios, que estão ao seu lado, os seus pais, né, as pessoas que estão ao seu redor, os seus professores, né, procure uma igreja, né, faça uma oração, agradeça a Deus pela vida. Se você está passando por um momento talvez bem complicado, chore a Deus, entregue seu coração verdadeiramente para Deus. Então que você possa compartilhar esse podcast, possa curtir, possa se inscrever no nosso canal, manda para os seus amigos lá sobre o que nós falamos hoje, é muito importante, sobre saúde mental, saúde emocional. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima.